Agora, Fernando, nós vamos conversar com o Thiago Neves Furtado, que é coordenador de equipe de proteção em dados da OpsBlue, Bruno Abruzzo e Vanzoff Advogados Associados. Vamos falar sobre o receio em relação à segurança da votação, ataques aos sistemas dos tribunais. Bem-vindo, doutor Thiago Neves. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Denise. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês hoje numa data tão emblemática. Bom, nós tivemos aí no primeiro turno das eleições um dado que preocupou logo de um começo da tarde, que foi o tribunal reconhecendo que houve a tentativa de ataque de hacker, né? Depois nós tivemos ontem o anúncio da prisão. É um jovem de 19 anos que mora em Portugal. Ele tinha contato com outros brasileiros, mas na sexta-feira ele tinha alertado, inclusive, da possibilidade de divulgar dados, e ele falou que ele tinha acesso ao sistema aí de vários estabelecimentos, não só apenas de justiça, como o tribunal, o TRF1, que também teve problemas, mas de ministérios do Brasil, que ele poderia divulgar todos esses dados. Eu queria saber como é que o senhor vê essa vulnerabilidade que a gente está percebendo de ataque de hackers a instituições brasileiras. Essa pergunta ela tem sido muito recorrente, até pelo contexto, né? A gente tem vivido aí ataques em instituições que a gente não imaginava que iriam passar por isso, né? Mas o fato é que a gente passou por um desenvolvimento da nossa sociedade, onde a digitalização aconteceu, então esses ambientes online, eles são mais vulneráveis, porque a gente está também passando por uma mudança de cultura, né? As organizações, né, inclusive o poder público, está melhorando a forma como protege os dados, né? A gente ainda tem muito sistema legado, muita uma transição de tecnologia. O que a gente percebe é que não é mais uma questão de quando, né, não é mais uma questão de se vai acontecer, e sim que as organizações precisam se preparar para quando vai acontecer. Então a gente tem cada vez mais estimulado, né, essa questão da resiliência, da segurança da informação, né, para que as organizações, o poder público comece a imaginar, né, quais são as suas vulnerabilidades, né, se prepare para esse ataque, para recompor, né, os dados de maneira mais rápida. E especificamente sobre essa questão do TSE, vale dizer que o sistema que foi invadido não foi o sistema de votação, tá? O sistema de votação das urnas brasileiras, elas não estão conectadas à rede mundial de computadores, né, justamente para evitar esse ataque hacker. Então, acho que é importante só pontuar isso para garantir um pouco de tranquilidade, né, nesse momento que a gente vê, inclusive, essa discussão sobre a legitimidade dos votos nas urnas eletrônicas, né, a validade dos votos. É importante dizer que esse ataque hacker, em particular, não atingiu, né, o sistema de votação, e sim um sistema paralelo, né, que sim dava acesso a dados do tribunal, mas não o sistema de votação. Agora, quando nós tivemos, por exemplo, o ataque ao STJ, né, que disse ter um backup, né, e conseguiu ir atualizando depois as informações, mas quem hackeou pode ter obtido informações sigilosas e importantes, relevantes, é uma coisa de vulnerabilidade. Não teria como o Brasil se proteger melhor em relação a isso? Sim, na verdade, quando a gente fala em segurança da informação, a primeira coisa que vem à mente é contratar ferramentas, né, equipamentos que possam proteger de fato essa ameaça externa, mas o que a gente percebe é que na prática o que a gente chama de engenharia social é o que vem acontecendo, né, que são pequenas iscas que são disponibilizadas para as pessoas dentro da organização, que sem qualquer intenção de causar algum mal, né, elas acabam caindo, né, nessas iscas e abrindo portas, né, para que esses ataques externos aconteçam. Então, quando a gente fala em segurança da informação, em trazer mais proteção, a gente sempre tem que olhar 3 aspectos, né, o de pessoal, treinar as pessoas, né, trazer conhecimento sobre esses riscos, quais as condutas que devem ser adotadas, né, treinar processos internos para organizar e permitir o monitoramento, né, das atividades do dia a dia. E aí sim, quando esses dois aspectos estiverem bem maduros, a gente vai ter as ferramentas assim, de segurança complementando, né, e dando eficiência à proteção. Então, é um momento que a gente começa também a olhar para a segurança da informação com um pouco mais de atenção. A própria Lei Geral de Proteção de Dados reforçou esse discurso, né? Então, eu acho que é um momento
emblemático, de novo, a gente tem passado por isso nas nossas instituições e, com certeza, esse processo vai trazer um aprendizado. E é importante que traga, né? Quando a gente fala em incidente de segurança, né, entender o que aconteceu, aprender com ele para que ele não se repita, também é uma forma da gente fortalecer esse ciclo protetivo. Agora, Tiago, eu tenho uma pergunta a você justamente na questão dessa segurança digital. As pessoas dizem, e muitos especialistas, que o próximo passo seria uma votação num dispositivo como o smartphone, um telefone celular. O que a gente pode dizer da segurança desse tipo de procedimento, de avanço, se é um avanço que pode ser possível num futuro momento aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo? Porque aqui sim nós temos acesso a uma rede de dados, nós já temos casos, né, de golpes via WhatsApp, via e-mail, que você clica num link, pede um número, né, de confirmação, enfim. Esse voto no dispositivo eletrônico, no smartphone, isso é possível ou aí sim nós trabalhamos com riscos reais? É um exercício de futurologia, né? Efetivamente é muito difícil dizer que algo é impossível para a tecnologia. Qual que seria o desafio? É exatamente essa possibilidade de conexão quase que instantânea, né, dos aparelhos de telefonia com a rede mundial de computadores. Isso abre uma vulnerabilidade muito maior. Então a gente teria que ter uma ferramenta que garantisse essa segurança. Só para colocar em contexto, quando a gente fala da segurança das urnas, a gente fala de vários processos que são feitos, né, desde treinamentos, de testes públicos, né, o time que faz o hardware e o software da urna, né, eles são separados, né, não existe conexão com a rede mundial de computadores de novo, né, a questão da separação do software do hardware é extremamente importante porque já limita acesso das pessoas a certas informações, então não existe uma informação, ou toda uma pessoa com a informação completa, dificultando esse acesso. Existem ferramentas de criptografia que são feitas, né, pensando nessa modelagem. Então, quando algo dá errado, a gente tem o travamento das urnas, né, tem esse red flag, essa bandeira aí vermelha levantada, dizendo que algo deu errado, que garante, né, traz uma segurança ao sistema de votação. Então a gente teria que pensar numa engenharia aí, de tecnologia, né, para garantir que isso aconteça também nos celulares, tablets, enfim, nos dispositivos pessoais. Por enquanto, eu acho que ainda é uma realidade que não vai acontecer em curto ou médio prazo, justamente por isso. Por outro lado, é difícil de prever como a gente vai evoluir também nessa questão de ferramentas de segurança da informação. Foi o Tribunal Superior Eleitoral que colocou, o ministro Barroso já sinalizou que haverá essa possibilidade, que há estudos nesse sentido, porque aí você teria uma ligação, sim, com a internet e as urnas. Seria uma situação diferente, que hoje a gente vê a urna meio como uma caixa registradora que vai pegando os números e não tem como hackear uma urna. Mas aí, através do sistema de telefonia, através do celular, seria muito mais complicado, né? Exato, e quem diria, né? Eu me lembro das primeiras vezes que votei, não era em urna eletrônica, né? E quando se falava nisso, parecia um pouco de ficção científica, né? E hoje a gente está aqui falando sobre como funciona o nosso processo de votação, sendo referência mundial nesse sentido. Mas eu me recordo que isso era algo impensável, né? Então, por isso que falei que é um exercício de futurologia. Olhando para o que a gente tem hoje, acredito que precisamos evoluir um pouco, né? Tanto é que a gente tem essa possibilidade ainda em estudo, mas, de novo, a gente está vivendo um momento da nossa sociedade em que o desenvolvimento dessa ferramenta de tecnologia, especialmente proteção e segurança da informação, vai acelerar ainda mais com todo esse contexto regulatório que a gente está vivendo. Então, quem sabe, eu acho que não para as próximas 2 eleições, mas qualquer coisa fora disso é muita especulação. Agora, chama atenção essa quantidade de casos, de tentativas de invasão de sistemas aqui no Brasil, no momento em que a gente passa a mudar com lei que determina uma proteção maior de dados, não é? Então, as empresas têm que investir muito mais, as empresas têm que tomar muito cuidado com os dados, a forma como lidam com os dados dos consumidores, dos clientes, e aí o governo demonstra uma vulnerabilidade ainda grande. Sim, esse movimento que a gente vive hoje de valorização, de reconhecimento jurídico da proteção dos dados pessoais, né, e traz essa consciência, né, traz essa valorização,
né, e automaticamente, né, enfim, a gente tem aquelas pessoas que aproveitam também esse contexto, né, porque a partir de agora os dados pessoais eles passam a ter esse valor adicional, então esses sequestros de dados, né, essas ameaças que não só o poder público, mas as empresas privadas também sofrem, ganham um outro contexto, né? Hoje você tem as questões reputacionais de não proteger dados de forma adequada, então os criminosos eles aproveitam também essa situação, né? Porque sabem que agora o seu poder de causar o mal é muito maior. Então é extremamente importante que as empresas não só se preocupem com as questões, como havia falado antes, de ferramentas de segurança da informação, mas também com criação de um programa de cultura, né, de aculturamento, pensando na produção de dados numa perspectiva maior, né, treinamento das pessoas, né, criação de processos que sejam aderentes à realidade de cada empresa, para que as ferramentas, né, de produção efetivamente possam cumprir o seu papel, porque somente a ferramenta, né, somente os antivírus, anti-malwares, né, toda essa questão de tecnologia, ela sozinha não vai resolver o problema, e por outro lado, né, só a questão de educação e criação de processos assertivos também não resolve. Então, a gente precisa trabalhar esses 3 tripés aqui, né, de pessoal, processo, ferramental, né, para que a gente possa ter um processo constante de vigilância, né, identificação de risco, medidas de mitigação, né. A gente brinca que existem 3 certezas na vida: a gente vai morrer, vai continuar pagando imposto, e a gente vai ter um incidente de segurança da informação. Então, se preparar para quando esse incidente vai acontecer, né, para que a gente possa ter a resposta mais efetiva, né, e a gente possa evitar danos efetivos também para os titulares dos dados, que são talvez os mais vulneráveis nesse contexto. Fernando, eu queria até colocar o comentário que eu estou vendo de um internauta aqui, falando que até o Pentágono já teve suas vulnerabilidades, né? Então, que é uma coisa normal que acontece em todo mundo, não é? Que é difícil você se proteger 100%, você tem aquelas regras básicas, né, de cuidado da empresa, do uso pessoal dos dados, do governo, mas em algum momento alguém consegue furar o cerco. E, Tiago, uma coisa que chama a atenção, esse hacker que foi preso em Portugal, ele tem apenas 19 anos. Eu até complemento, porque eu queria perguntar justamente disso. Nós temos que nos proteger, o Tribunal Superior Eleitoral com supercomputadores, né, as empresas, quando a gente fala do setor de negócio, mas do outro lado também há uma força muito grande desses hackers. São cada vez mais jovens, né, no caso desses 19 anos, e que também estão amplamente municiados das técnicas para poder fazer as suas invasões. Eu acrescento justamente com isso. Essa é uma realidade, e há muito interesse financeiro patrocinando, não é? Porque tudo, no fim das contas, é informação, né, Denise? Em alguns casos pode ser curiosidade, porque ele ameaçou, inclusive, divulgar esses dados na sexta-feira, os dados que ele tinha de outros organismos, não do TSE, né? Mas ele, inclusive, chegou a mandar mensagem nesse sentido. A gente não sabe exatamente se é uma brincadeira, né? Porque muitas vezes é o desafio para mostrar, eu sou capaz de invadir o que eu quero invadir, não é? É engraçado, porque se a gente olha a história de evolução dos hackers, né, embora esse termo seja tecnicamente questionável, mas a gente tinha ali no começo desse movimento, né, jovens, principalmente adolescentes, que usavam isso justamente para ter essa questão do ego, né, satisfeita. Então, eu consegui entrar num sistema de um tribunal, consegui entrar no sistema do governo, consegui entrar no sistema da empresa, e aquilo ali era um movimento até que você não via essa profissionalização que você vê hoje, né? Então, é mais um motivo para as empresas ficarem atentas, para o governo ficar atento, o poder público de maneira geral, porque a gente sabe que esse movimento ele avança com muito mais rapidez, né? Porque ele tem um tamanho, né, de movimentação é menor, é mais fácil desenvolver isso, né, em conjunto com fóruns na web, né, na deep web. E, por outro lado, uma empresa, o movimento que ela faz para se organizar, para se proteger, ela é muito mais lento. Então, o importante é que a gente consiga demonstrar que a nossa organização está tomando todas as medidas necessárias, né, para evitar com que isso aconteça. E mais, né, que a gente também está tomando medidas para saber o que fazer quando isso acontece.
Então, eu acho que esses são dois caminhos que não tem volta, né? A gente não vai conseguir ter um antídoto, um efeito ou uma medida que possa evitar ataques hackers, né? Mas, de novo, a maioria dos ataques hackers, eles são possibilitados através de vulnerabilidade de comportamento de pessoas dentro de uma organização. Então, agora, Tiago, a gente tem uma discussão mais ampla, que é a questão do 5G, por exemplo, e aí se coloca o risco de espionagem de país, não é? Você vê esse tipo de risco colocado de fato, porque se teme a China, mas já tivemos também a divulgação de documentos que comprovaram que os Estados Unidos também agiram dessa forma. Então, você não está 100% protegido com nenhum aliado político. De novo, 100% protegido, quando a gente fala em segurança da informação, é impossível, né? O que a gente precisa, e aí eu vou reforçar esse ponto, que a gente precisa ter como alvo é saber, né, identificar os nossos riscos e pensar em vai acontecer. Quando isso acontecer, o que eu preciso fazer para me recuperar rápido desse incidente, né? E pensar, inclusive, em medidas que vão além das questões de segurança, né? De reparo às vítimas, conseguir, enfim, ter um posicionamento midiático adequado. A gente tem um universo aqui de possibilidades que é infindável, né? E quando a gente leva isso para uma questão institucional de um país, né, que tem tantos efeitos colaterais diplomáticos nesse tipo de relação, ainda mais sensível, né? Então, acho que aqui também vai ser um desafio diplomático, né, que talvez a nossa diplomacia deve começar a se preparar para isso, né? A gente antes falava de invasão de território, agora a gente fala de invasão de territórios virtuais. E como é que a nossa diplomacia vai trabalhar isso com os outros países, junto com a inteligência também institucional do nosso governo. Então, é uma mudança de cultura, uma mudança de sociedade, né? A gente está vivendo um outro paradigma, um outro panorama. Então, é uma possibilidade, na verdade, é uma oportunidade, né, e um dever do nosso governo se preparar para isso. E existe, sim, esse risco, né? A gente, enfim, é um risco que é comentado de forma ampla, mas, de novo, essas questões institucionais de governo, a gente não tem tanto acesso do que está sendo feito. Eu entendo até que deveria ser assim, inclusive, para proteger as próprias ações que o governo vai adotar. Ouvimos o Tiago Neves Furtado, que é coordenador de equipe de proteção de dados da Opsi Blum. Tiago, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui na nossa cobertura especial Eleições 2020. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.